Pessoal, Pablo Marçal tá lascado, tá com problema pra todo lado, o bicho tá pegando pro cara, praticamente agora ele tá sendo perseguido pela mídia, pelos políticos e todo mundo que você pensar, seja de direita ou de esquerda, tá atrás do Pablo Marçal. Resumindo, ele tá entre a cruz e a espada, mas ao mesmo tempo tá com a faca e o queijo na mão pra fazer uma política e ganhar força até mais do que o Bolsonaro. Vocês precisam entender o que está acontecendo, porque o Pablo Marçal pode ser uma das maiores mudanças que a gente vai ter dentro da política. E eu vou contar para vocês nesse vídeo de hoje. Vai ter mais informação, então calma que a gente não vai falar sobre só isso. Mas esse é o nosso ponto principal. Vem cá que você precisa entender o que o Pablo Marçal vai fazer dentro da política brasileira que vai mudar tudo. O que acontece, gente? Antes disso, quero pedir meu parabéns, tá, para vocês. Hoje faço aniversário, 19 anos de idade, e eu quero parabéns aqui no comentário para vocês. Então, sem mais enrolação, vamos falar um pouco sobre política. O que rolou, gente? Pablo Marçal tá amedrontando todos os outros candidatos. Quando eu falo disso, o Sméagol e o aspirador de pó tá com medo do coach Pincareta. A gente pode falar assim, porque o cara tá saindo na frente das pesquisas e eu acredito que um dos dois motivos para ele estarem tão preocupado são principalmente esses apelidos que o Pablo Marçal conseguiu colocar nos dois, que, aliás, pegou de todas as formas possíveis. Foram dois apelidos que, assim, né, o Pablo Marçal entrou na alma do Boulos e do Ricardo Nunes com esses apelidos e acaba dando uma incomodada nesses dois. Mas o que acontece? Com medo de perder essa liderança, gente, com medo de perder o Ricardo Nunes, o seu cargo de prefeito, e o Boulos, claramente, de perder as eleições, eles resolveram se unir para atacar o Pablo Marçal. Não somente eles, como a Tabata, o Datena e todo mundo que você pensar que é da política estava se unindo para acabar com o Pablo Marçal. Ou seja, o povo não quer de jeito nenhum que o Pablo Marçal entre lá dentro, entendeu? Ninguém quer Pablo Marçal dentro da política. Por que eu acredito isso? Porque o Pablo Marçal não tá com a alma vendida até o talo para outros partidos. O cara tá por conta própria, tá ali assim, meio que ele e Deus. Ao contrário de Boulos, ao contrário de Ricardo Nunes, que tá aí tendo apoio de presidentes, apoio de partidos, de vereadores, e assim, né? Sabe aquele negócio? É uma troca. Vocês sabem muito bem do que eu tô falando. Ao contrário disso, Pablo Marçal tá sozinho. E isso incomoda muita gente, porque por estar sozinho, ele não vai ter aquela velha politicagem que vocês sabem, que é: ah, colega, parece que vou te dar um cargo aqui porque você me apoiou. Ele não vai fazer isso, gente. Pablo Marçal tá sozinho, é um candidato novo, um candidato que vem completamente com outras ideias e com novas mudanças. Pablo Marçal de jeito algum vai fazer esse tipo de política velha, porque ele não é dessa era e ele não é um político normal. E isso tá incomodando muita gente, inclusive até a própria Tabata e o partido dela, principalmente, que, assim, virou para-choque do Boulos, realmente. Porque, de todas as formas, eles estão tentando achar uma picuinha, alguma coisa, assim, entrando na vida do Pablo Marçal, vasculhando como se fosse um iceberg, para eles acharem algum problema sobre o cara e jogar esse problema no ventilador, para que todo mundo ficasse descobrindo alguma coisa de ruim com o Pablo Marçal e acabar com as redes sociais, acabar com a campanha e acabar com tudo que o Pablo Marçal construiu dentro da política, embora seja pouco, porque ele ainda é um candidato novo. E como eu falo para vocês, o que rolou dessa história? A gente viu a Tabata inventando moda junto com o partido dela, que é o PSB, sobre: ah, Pablo Marçal não conseguiu entrar dentro do tempo limite da candidatura, tira ele. Depois tentaram entrar com várias outras coisas, jogar tanta coisa assim meticulosamente inútil dentro do ventilador, ao ponto de que eles resolveram colocar uma que o TRE acatou, que foi as redes sociais do Pablo Marçal. Eles estavam falando que o Pablo Marçal estava dentro de um esquema grande no qual ele pagava influenciadores para divulgar as redes sociais dele. Ou seja, isso não pode fazer numa campanha eleitoral, tá? Mas o Pablo Marçal já fazia isso aqui há anos, tá? Porque o cara é coaching e a questão da rede social dele, obviamente, porque ele é coach. Então, resumindo, ele ia ter muito mais seguidor do que político. Ele não era político, ele já tinha muito mais seguidor. Não é à toa que mesmo o cara com as redes sociais cortadas, a gente tá vendo que, assim, quando ele vai em entrevista na CNN, na Globo News ou em qualquer outra emissora, dá muito mais visualização do que os outros candidatos.
Mas eles usaram esse argumento, pegaram esse argumento, jogaram na justiça e agora o Pablo Marçal tá ficando sem rede social e tá desamparado. Ou seja, o único método que o Pablo Marçal tinha para conseguir entrar dentro dessa política, que era com as redes sociais, foi barrado por conta do partido da Tabata e da Tabata, que tá fazendo o quê, sabe? Vasculhando a vida inteira do Pablo Marçal para tentar derrubar para ele não ser eleito. Acredito que seja por conta do Boulos, tá? Por quê? Porque a Tabata não tem chances lógicas de ganhar para a Prefeitura de São Paulo. Pelo amor de Deus, gente, vocês sabem que a Tabata não vai ganhar nunca. Então, de certa forma, a Tabata tá ali preparando um campo mais pro Boulos do que para ela mesma. Só que aquela coisa, né? A Tabata foi, questionou isso, legal, fez, embora ela não tenha moral nenhum para falar por causa do seu namoradinho, né? Que a gente pode dizer que faz coisa pior ainda, né? Pegou dinheiro da prefeitura, foi lá investir nas suas redes sociais particulares, que não pode, colega, também. Mas vamos esquecer essa de jogar na cara de um e jogar na cara de outro. Esse problema que aconteceu das redes sociais não deu em nada para Pablo Marçal. Pablo Marçal ainda continuou tendo o apoio de várias pessoas e continuou deslanchando. Na verdade, piorou a situação ainda dos outros políticos, que todo mundo olhou e falou, pô, por que o Pablo Marçal não tá sendo perseguido e os outros políticos não estão sendo perseguidos? Deu mais força ainda para que o Pablo Marçal continuasse dentro dessa campanha eleitoral. E o plano dela saiu pela culatra, assim como o plano de todos os outros candidatos que estavam se unindo contra o Pablo Marçal. E aí, com esse plano saindo pela culatra, o que eles tinham que inventar? Alguma coisa nova para atrapalhar com a vida do Pablo Marçal. E foi aí que surgiu o nosso querido líder de um partido, que no caso é o partido que o Pablo Marçal está candidatando, que é o PRTB, que estava envolvido com o PCC, que é o primeiro comando da capital. Um grupo criminoso, tá, gente? Um grupo extremamente criminoso. Resumindo, eles estavam usando esse esquema para atrapalhar a vida do Pablo Marçal, incluindo o próprio prefeito de São Paulo, que é o Ricardo Nunes. Ou seja, o cara do partido dele, no qual ele se vinculou há 4 meses praticamente, que estava envolvido com o PCC, eles estão dizendo por o Pablo Marçal estar no mesmo partido, ele também está envolvido com o PCC. Ou seja, se for contar assim, meu amigo, vai todo mundo pra cadeia. Inclusive a Tabata, o Boulos, o Ricardo Nunes, se pode juntar todo mundo e botar na mesma cela. Porque se for contar desse jeito com o que o partido fez e membros do partido já estão envolvidos, Tabata e Boulos não saem ileso desse jeito. Ou seja, mas por ser o Pablo Marçal, vocês sabem, né? A mídia caiu em cima matando e a Tabata fez até vídeo motivacional falando que o Pablo Marçal estava então envolvido com o PCC. Eu trouxe até esse vídeo para vocês uns dias atrás, mas eu vou trazer de novo para vocês verem, né? A Tabata dando uma de jornalista e atacando o Pablo Marçal. E se tem uma coisa que eu acho engraçado, eu espero que isso seja verdade, ou não, né? Porque se não for, a Tabata vai ter que dar uma justificativa depois sobre o que ela tá falando, não é mesmo? Porque se eu não me engano, pelo menos na regra da Constituição original que a gente fala que é válida, isso aí era para ser crime de difamação, né? Mas aquela coisa, a esquerda não comete crime, quem comete é a direita. Assiste esses vídeos aqui que vocês vão ver o que eu tô falando da Tabata. Ela tá aí detonando o Pablo Marçal, mas é aquela coisa, né, gente? 2024, o ex-coach Pablo Marçal anuncia a candidatura à Prefeitura de São Paulo. A história que ele conta é a de um empresário bem-sucedido, de origem humilde, que fez fortuna do nada. A história que ele não conta é que ele foi preso em 2005 por fazer parte da maior quadrilha de fraudes bancárias do Brasil. Ele não conta, só que a gente contou que em 2010 ele finalmente foi condenado à prisão por aplicar esses golpes. Mas por que ele não ficou preso? Porque recorreu da sentença por 8 anos, até a condenação prescrever em 2018. Ele alega que não teve advogado. É mentira. Recorrer custa caro. E Pablo ainda não era empresário. De onde veio o dinheiro? 2022. Pablo decide virar político, mas tem a candidatura anulada por irregularidades no registro eleitoral. 2023. A Polícia Federal faz busca e apreensão na casa de Pablo. Vem a público que ele está sendo investigado por falsidade ideológica, apropriação indébita e lavagem de dinheiro na candidatura a deputado. De onde vem esse dinheiro?
Chegamos a 2024, a criação de centenas de perfis que disseminam ataques a adversários e conteúdos de apoio a Pablo Marçal nas redes começa a levantar suspeita. O próprio Pablo é gravado revelando o esquema. A criação de uma comunidade online em que ele... Ai, gente, eu não vou nem terminar de assistir esse vídeo, que esse vídeo ele é muito chato, sério. Vou falar pra vocês, ô vidinho sem graça que fizeram, né? E o vídeo inteiro é atacando o Pablo Marçal, mas eu nem vou falar dos coleguinhas que a Tabata anda, né? Porque a situação também não é muito legal deles, não. O que acontece? Estão atacando aí, a Tabata atacou, e quem juntou foi o Janones, né? Que também é conhecido muito por rachadinha, pois é, né? Vamos falar. Então, o Janones, a Tabata e o Boulos juntaram para atacar o Pablo Marçal nas redes sociais, embora que se juntar os três juntos não dá nem o terço da quantidade de seguidores que o Pablo Marçal tem, né? Aqui, matéria do antagonista, que a gente viu que o Janones ameaçou entrar na disputa para SP contra o Pablo Marçal. Então o Janones está apoiando o Boulos contra o Pablo Marçal porque ele quer lascar com a vida do Pablo Marçal. E ele achando, porque ele tem muito seguidor dentro das redes sociais, ele vai acabar com o Pablo Marçal. Ou então, vai acabar se queimando mais ainda, né? Vamos falar. Janones já passou por várias polêmicas. Será que nessa ele vai conseguir se resistir? Parece que não, né? Pablo Marçal tem muito mais fama do que ele. E vou te falar, até mesmo nas entrevistas o Pablo Marçal vem saindo muito ileso. Comparação que outros candidatos não conseguiram. Então, Pablo Marçal está, de certa forma, humilhando, detonando todos os candidatos que a gente pensar. Inclusive o Boulos, o Datena e até o Ricardo Nunes. E muitas vezes essa humilhação que ele faz, ele não precisa nem abrir a boca e falar nada, porque ele já conseguiu acabar com os outros candidatos. E um dos eventos que aconteceu é realmente isso. Primeira vez que Pablo Marçal está liderando a disputa de São Paulo. Pois é, as matérias verdadeiras trazem a verdade, que é Pablo Marçal tá na frente de Boulos e Nunes. Parece que dessa vez nem a falsa direita e nem a esquerda vão conseguir ganhar essas eleições. Mas eu quero saber de você. Põe nos comentários, vocês acham que o Pablo Marçal vai conseguir ganhar essas eleições? Ou no meio do caminho ele vai ser preso, ou alguma coisa vai acontecer com ele? Porque a situação do Pablo Marçal não tá boa. Daqui um pouco ele já tá aí, né? Sendo mais perseguido do que ele já tá agora. E uma coisa é certa. Pablo Marçal tem o apoio do povo, ao contrário de muitos outros candidatos. Põe no comentário, a gente volta daqui a pouco com mais vídeos e informações.